Fala, monstros da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão e no Cadê Esse Mano de hoje, que é um quadro onde a gente fala sobre onde estão os craques do passado e do presente também, vamos falar sobre o meio-campista português Rui Costa. Onde que ele tá hoje, o que ele faz, como é que foi essa carreira dele, beleza? Mas antes, solta a vinheta. Bom, o meio-campista Rui Manuel César Costa nasceu em Amadora, Portugal, uma cidade bem próxima de Lisboa, no dia 29 de março de 1972. Ele ingressou no futebol bem cedo, na sua cidade, aos 9 anos, e ele queria jogar num clube grande, Então, aos 9 anos, ele fez um teste na equipe do Benfica. Ele foi lá, aquele negócio de peneira, que a gente tem aqui no Brasil, ele estava lá fazendo o teste. E nesse teste, estava lá o Eusébio na plateia, e o Eusébio viu ele ali, achou que ele era um garoto prodígio, gostou do jogo que ele viu e falou assim, vocês tem que chamar o cara aqui porque o cara é bom, ele vai agregar aí pro Benfica. E ele foi chamado para a equipe do Benfica e começou nas categorias de base das Águias, Ele seguiu nas categorias de base do Benfica, mas apesar de ele ter feito as categorias de base lá, ele não começou jogando lá. Ele começou sua carreira profissional em 1990 no time do FAF, que é um time que atualmente é na segunda divisão de Portugal. Segunda divisão que está também o Académica da cidade do meu pai, que espero que suba essa temporada. Aí em 1991 ele acabou regressando para a equipe do Benfica e foi muito importante, aí o cara já estava um pouco maduro, estava melhor, e ele ajudou as Águias a conquistar a Taça de Portugal em 92 e 93 e o Campeonato Português em 93 e 94. E obviamente por conta dessas boas atuações do meio-campista, isso daí começaram a surgir interessados ao longo de toda a Europa, Quem realmente resolveu ficar com o cara foi a Fiorentina, da Itália. A Fiorentina que é um time que às vezes está bem, às vezes não. É aquele time que já foi considerado melhor na Itália, hoje é um time médio para baixo, Em 94 a Fiorentina resolveu pagar 6 milhões de euros pelo jogador, que foi vendido por conta de problemas financeiros. O Benfica realmente estava passando por problemas naquela época e até confessou depois, até perguntaram para eles, por que você vendeu o Rui Costa, era um garoto ainda? O Benfica falou, não, a gente estava passando por uns problemas, então ele teve que ser vendido. E bom, no time de Florença, ele aí já começou a atingir o seu auge, ele se tornou um superastro, e ao lado do centroavante Gabriel Batistuta, o argentino Batistuta, ele conseguiu progredir cada vez mais, eles faziam uma duplinha ali. O time de Florença jogava muita bola naquela época, era aquela época que você via naquela camiseta escrito Nintendo, Então, vocês devem saber do que eu estou falando. Ele conquistou 2 Copas da Itália e uma Supercopa da Itália naquele período, e ele se consolidou como um dos melhores camisas 10 do país. Aí tinha até um mito ali que os dois eram inseparáveis, tanto ele quanto o Batistuta, que eles só jogariam juntos, e onde um cara fosse, o outro iria também, independente se eles mudassem de clube. Eu falei que a Fiorentina às vezes estava boa, às vezes não, mas mesmo a Fiorentina sendo boa naquela época, não era o time na Europa, Então um jogador daqueles era muito provável que fosse para um time maior. Mas o Rui Costa acabou se mantendo na equipe, até porque tinha essa química toda, principalmente com o argentino, com o Batistuta, e ele ficou 7 temporadas, saindo apenas quando a Fiorentina entrou em falência, no ano de 2001, aí ele rumou para o Milan, na equipe milanesca, ou nos rossoneri, como eles são chamados. Ele chegou por 35 milhões de euros, um valor bem alto para aquela época, ainda mais se a gente vê a valorização do euro agora, Ele chegou pelas mãos de Fatih Terim, que era seu antigo treinador na Fiorentina, que virou treinador do Milan por um período breve e pediu a contratação do jogador. E na altura ele foi a transferência mais cara da história do Milan. Ele fez jus ao valor gasto na sua contratação, teve ótimos momentos na equipe do Milan, e ajudou a equipe de Milão a ganhar títulos muito importantes, como a Série A de 2003-2004, a Copa da Itália 2002-2003 e a Champions 2003 e 2004, naquele time, se eu não me engano, era do Carlo Ancelotti. Mas bom, apesar dessas boas atuações dele, ele meio que ficou para segundo plano, obviamente com um banco de luxo, mas ele ficou para segundo plano porque chegou um garoto lá, um menino prodígio que ninguém conhecia muito, chamado Kaká, que veio do São Paulo, e quando o Kaká chegou arrebentando e mandou o Rui Costa ali para a segunda opção, para reserva, mas mesmo assim ele ainda entrava, fazia uma firula ali, ia muito bem, e ele foi ficando no Milan, mesmo não tendo essa vaga de titular, e em 2016, ele com 34 anos, resolveu voltar para o seu país natal para dar a última cartada, defendendo o seu time, o time que o formou, o time que o fez aparecer para o mundo, que era o Benfica. O detalhe é que Rui Costa, para ele sair do Milan, ele teve que abdicar de um contrato dele, onde ele ganhava 4,6 milhões de euros por temporada, onde hoje em dia pode não parecer muito,
mas naquela altura, da mesma história que eu falei lá da transferência dele para o Milan, né, que valia muito mais dinheiro hoje, também valeria muito mais dinheiro hoje esses 4,6 milhões de euros. Então ele abdicou, voltou para o Benfica, voltou com aquele status de estrela, com aquele status de mentor, né, de veterano, mas ele teve altos e baixos na equipe. Então muitas vezes ele foi criticado na equipe do Benfica pelas suas atuações, mas ele calou a boca dos críticos porque em momentos decisivos ele conseguia segurar a responsabilidade e jogar bem. Em 2008, 2 anos depois dele chegar no Benfica, com 36 anos, ele acabou encerrando a sua carreira com 778 jogos feitos e 115 gols marcados, e 178 jogos feitos e 28 gols marcados pelo Benfica. Ele era um cara que marcava até bastante, digamos assim, 1/7 dos jogos ele marcava, mas ele, mesmo quando ele não marcava, ele era participativo nos lances. E como é de praxe a gente falar aqui antes, né, de dizer realmente onde o cara está hoje, o que ele faz hoje, é sobre a passagem pela seleção. Às vezes tem alguns jogadores que passaram, outros não, mas o caso do Rui Costa é que passou pela seleção portuguesa. Ele começou a ter sucesso ainda nas categorias de base de Portugal e ajudou os Lusos a serem campeões mundiais sub-20 em 1991, batendo a equipe do Brasil. Lembrando que Portugal é sempre um time muito forte também nas categorias de base, inclusive acho que ganhou aí alguns anos atrás também contra o Brasil na final. Não sei se foi contra o Brasil na final, mas sei que ganhou do Brasil e depois ganhou a competição. Isso é fato. Pela equipe principal, ele estreou em 1993 e apesar de ter feito parte, né, de times que não ganharam títulos, lembrando que a seleção portuguesa só tem o título da Euro 2016, ele conseguiu jogar junto de muitos craques, né, Figo, Pauleta, o próprio Cristiano Ronaldo, ele jogou junto, e ele fez ali a sua última partida pela seleção portuguesa na final da Eurocopa de 2004, quando Portugal sediou o torneio, né, Portugal era a favorita e perdeu para a Grécia no Estádio da Luz por 1-0, pleno Estádio da Luz, nessa final trágica. Ao todo ele fez 94 jogos pela seleção e marcou 26 gols, uma média bem alta de gols aí por Portugal. E bom, o que faz o Rui Costa hoje? Onde é que tá o cara? Ele continuou no mundo do futebol, ele não continuou? A verdade é que o Rui Costa, assim que ele se aposentou, ele já sabia o que ele ia fazer da vida, já estava bem decidido, ele não tirou aquele tradicional tempo para você pensar o que vai fazer. Ele, quando ele saiu, ele já tomou o cargo, né, de diretor de futebol do Benfica, que é o cara que cuida ali das contratações, que cuida de todo o departamento do futebol, e lá ele ficou. Ele teve períodos muito bons, né, que foi, por exemplo, o período do Jorge Jesus, ali logo depois que ele saiu. Então, o período inicial dele já foi de muito sucesso, que foi em 2009, 10 e 11, acho que foi o tricampeonato nacional do Benfica, que tinha o Cardoso, o Saviola, que tinha uma equipe muito interessante, o Luizão. Mas ele também teve passagens horríveis, né? Horríveis não, passagens ruins, que é quando o Porto foi campeão, quando o Benfica de repente não ganhava nenhum título, e ele foi seguindo nesse cargo, até que agora, se eu não me engano, há um mês atrás mais ou menos, não faz 2, ele deixou esse cargo porque o presidente do Benfica, o Luiz Felipe Vieira, foi descoberto num esquema de corrupção, um esquema onde ele desviava dinheiro da SAD, que é como se fosse uma empresa que administra o Benfica, só que é o próprio Benfica. Então descobriu-se que ele estava roubando essa SAD. A polícia foi lá, prendeu ele foi deposto da presidência do Benfica, e quem que era o cara para assumir essa presidência se ele fosse deposto? O nosso amigo Rui Costa. Então o Rui Costa está na presidência do Benfica, ele é presidente do Benfica hoje, meio que de uma forma interina, porque parece que vão ser realizadas as eleições, mas Rui Costa hoje é presidente das Águias, beleza? Do principal clube de Portugal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe seus comentários se vocês querem que eu fale de outro cara aqui, se vocês têm outro português interessante aí pra gente trocar uma ideia sobre, ou me xinguem aí também, beleza? Sigam a gente no Spotify, se inscrevam lá no Spotify, sigam a gente nas nossas redes sociais, @fredão.9, @rede_oficial, que é a página lá da rede, tá bem interessante, tem muito conteúdo legal. E é isso, até a próxima, monstros, treinem bastante.